Olá, sejam bem-vindos a mais um módulo. Nesse módulo, nós vamos falar sobre a rotina do conselho, tá? Mas antes, eu quero me apresentar. Meu nome é Geisa, eu trabalho aqui na Casa Civil e eu faço parte da Coordenadoria de Participação Social. Então, vamos lá. Na parte da rotina, nós vamos iniciar sobre a convocação. O que seria a convocação? A convocação é um ofício onde a pessoa responsável é o coordenador, tá? O conselho ele tem um coordenador e essa pessoa ela é responsável por encaminhar esse ofício para a publicação. O prazo é até 72 horas antes da reunião. E é importantíssimo que siga essa legislação e cumpra esse prazo. Por quê? Porque as pessoas elas precisam ser informadas, né? E esse prazo é para que a gente consiga fazer tanto a divulgação, quando eu falo a gente, estou dizendo Casa Civil, Subprefeitura, o próprio Conselho, né? Chamar os munícipes para participar, então é importantíssimo. O que precisa ter nesse documento? Precisa ter a data, o horário, o local, além da pauta, que é super importante. É onde eu e você vai ficar sabendo, então, o que vai acontecer nessa reunião. Sem falar também que agora, com essa nova legislação, nós estamos saindo de um formato presencial, que existia no mandato anterior, e agora nós estamos entrando no formato híbrido. E isso possibilita também de outras pessoas acessarem, né, e participarem dessa reunião. Então, nessa convocação também tem que ter o link, para que as pessoas acessem, né, e elas já consigam se antecipar com esse link, divulgar, para que mais pessoas, então, entre e participem da sua reunião. Para quem eu envio a convocação? Essa convocação ela é enviada para o interlocutor. Quem seria o interlocutor? Nós, aqui da Casa Civil, nós sempre temos uma pessoa responsável por cada subprefeitura, que elas participam da reunião, né, e nós o chamamos de interlocutor. Geralmente, né, o subprefeito, então, ele indica quem é essa pessoa e nós chamamos ele assim. Então, você vai saber e vai ouvir bastante, nós falamos no nome interlocutor. Então, essa pessoa é quem recebe essa convocação, então, internamente, ele encaminha para a publicação, seja ele, seja a comunicação ou quem faz ali direto da subprefeitura, tá? E a divulgação nós acreditamos que é uma parceria em todo mundo, né? Eu acredito que a subprefeitura tem que vincular isso, porque assim, tanto o Diário Oficial que isso tem que fazer, mas aí eu já estou falando sobre redes sociais, o próprio site da subprefeitura, o próprio conselho também ajudar. Eu acho super interessante o conselho chamar as pessoas ali da sua rua, do seu território, do seu distrito para participar. Então, essa divulgação eu acredito que seja em conjunto, tá? Vamos para a próxima. Aqui a gente está falando sobre a pauta, né? No outro eu disse o que precisava ter nesse documento, e aqui a gente está falando, exatamente eu trouxe aqui a parte da legislação, né? Que é onde cita na portaria no artigo 27. Então ele começa então a especificar exatamente o que precisa ter. Então você precisa colocar ali na pauta que tem que ter informes, a palavra aberta seja só para titulares, a palavra para suplente, munícipes com direito a 3 minutos de fala, porque precisa fazer uma inscrição para que o próprio conselho tenha ali acesso à quantidade de pessoas que querem falar, se vai conseguir o tempo, já pensando nos 3 minutos de fala. Então, é importantíssimo. Depois ele vem seguido de encaminhamentos, deliberações, que é a questão onde o conselho em si se reúne para votação, né? E depois eles, então, fazem a pauta da próxima reunião e tem o encerramento. Existem 2 tipos de reuniões, tá? Existe a reunião ordinária e a reunião extraordinária, tá? A reunião ordinária é aquela reunião que vai acontecer uma vez por mês. A reunião extraordinária é aquela reunião que nós precisamos continuar e fazer outro. Digamos que a gente vai falar sobre um assunto e nós não conseguimos concluir. Então, chama-se uma reunião extraordinária para a gente finalizar. A diferença é que na ordinária eu tenho pauta com várias informações de que vai acontecer nessa reunião. A extraordinária não. Ali é uma pauta específica. Eu vou falar sobre um assunto único. Então eu chamo ela para resolver uma situação, para finalizar algo, mas é sobre um assunto apenas. Tá? E pode acontecer mais de uma reunião extraordinária no mês, porque realmente precisa então de uma atenção para que se fale mais sobre um determinado assunto. Aqui eu só coloquei um exemplo para vocês de uma convocação, tá? É um documento, esse documento ele é padronizado por subprefeitura e é só para vocês entenderem quando a gente fala como que é uma convocação.
é esse documento que é feito pelo coordenador encaminhado para a sub. Vamos lá. Sobre a primeira reunião, né? Eu sei que está bem próximo, mas só falando que a primeira reunião, então, ela vai acontecer agora para todas as subprefeituras, né? E é importante falar que na primeira reunião, ela é um momento assim fundamental, onde dá início realmente aos trabalhos e o funcionamento ali do grupo. Então, nessa primeira reunião, o que acontece? É importantíssimo porque é o dia que é feita a eleição para coordenador, é feita a eleição para secretário e secretária adjunto, e também é conversado ali entre os conselheiros para decidir o calendário anual. De qual dia, né, qual dia da semana, enfim, vai ser a reunião ordinária, né, uma vez por mês, qual é o melhor horário entre eles. Então, eles saem dessa primeira reunião com um calendário anual preparado para encaminhamento tanto para a Casa Civil quanto para ser publicado também via Diário Oficial. E também ele já sabe quem é o coordenador, né, que é a pessoa que vai conduzir as reuniões, ele já sabe quem é o secretário, que, por exemplo, é a pessoa que faz a ata, o secretário adjunto, que será um super suporte, porque no outro mandato não tinha a figura do secretário adjunto. Então, é muito importante essa primeira reunião. E aí a gente começa então a conversar e entender como funciona, né? Então, assim, aqui eu estou falando sobre a primeira reunião. Então, a abertura, ela na primeira reunião, ela é feita ou pelo subprefeito ou por alguém, né, designado por ele, algum funcionário, que geralmente é o interlocutor, né? Então, nesse dia da primeira reunião, o interlocutor, ele é uma pessoa que ele então participa da organização, ele faz os direcionamentos, ele que auxilia, porque não existe então a figura do coordenador. A partir do momento que eu tenho um coordenador, essa pessoa agora começa então a ser a pessoa que organiza, direciona a reunião. Tá? Então, é importante só identificar essas duas diferenças, tá? Então, quando eu não tenho um coordenador, eu tenho a figura do interlocutor para fazer, então, esse direcionamento, e a partir do momento que eu tenho um coordenador, então a pessoa que faz o direcionamento passa a ser ele, tá? Então, na primeira reunião de um mandato, sempre é feito dessa forma. E a ata é voluntário por algum conselheiro titular que queira fazer nesse dia. Após isso, após fazer essa eleição do secretário, então a gente já tem quem vai fazer as atas, né? Que é o secretário, que existe essa atribuição a ele. Tá? Então, assim, na primeira reunião, é importante falar também sobre a eleição. Existe a eleição de coordenador, secretário e secretária adjunto. Como é que funciona? Essa eleição é um formato assim muito tranquilo. Como que ele geralmente faz? Eles geralmente perguntam entre eles, vamos dizer assim, que um conselho participativo, existe 10 pessoas, né, 10 titulares que estão lá, e eles perguntam entre eles quem gostaria, né, de se candidatar a ser coordenador. E digamos que 3 pessoas digam, né, ali que têm o interesse de ser coordenador. Então, o pleno ali dos titulares se reúnem e eles então precisam fazer a votação para entender qual dos conselheiros ali, dos 3, que vão ser de fato. Então, a legislação, ela fala sobre o formato sigiloso, né? Então, precisa ser secreto o voto. Então, geralmente, eles pegam algum papel, eles passam algo assim, cada um tem que colocar o nome, e aí o interlocutor, que tem essa função ali da organização, porque ainda não tem coordenador, ele então começa a fazer a contagem de votos. A pessoa mais votada, né, então ele é o coordenador. Geisa, mas se tiver empate? Nesse caso, se tiver empate, nós vamos então pela idade, né, pela data de nascimento. Então, a pessoa que tiver mais idade, né, que for mais experiente, falando assim, é a pessoa então que vai ser o coordenador. Tá? Então, nós sabemos já quem é coordenador, nós vamos para secretário. A votação do secretário é igual. Perguntamos também quem tem interesse entre os titulares, levantou a mão, faz então ali o levantamento, cada um faz seu voto secreto, o interlocutor conta, só que a única diferença é que o primeiro mais votado vai ser o secretário e o segundo mais votado, ele é o secretário adjunto automático. Então, não vou precisar fazer 3 eleições. Eu vou fazer apenas 2, uma coordenadora e uma secretária. O secretário primeiro mais votado, secretário. O segundo já é o secretário adjunto. É super tranquilo.
O calendário anual é quando eu te falei quando eu mencionei aqui sobre as escolhas, né, da melhor data, geralmente é a primeira, segunda do mês, nós faremos todas as nossas reuniões, a segunda, quarta-feira do mês, né, então eles estudam nesse formato de entender qual seria uma data. E o horário é aquilo que eu acredito que por votação, né, tudo é por quórum, então eles levantam ali o horário que cada um acha melhor, então fazem uma votação e isso é feito. E esse calendário anual é importante falar que ele precisa ser encaminhado para a Casa Civil, ele precisa, até porque para a gente dar publicidade, é isso também no site do Conselho, né? E também para a subprefeitura publicar via Diário Oficial e ela também colocar no site dele, que é importantíssimo, tá? Vamos lá. Então, assim, as reuniões, ela tem essa estrutura, né, que vocês estão vendo aí. Então, ali tem o horário de primeira chamada, né, do início, ele tem o horário de segunda chamada, é importante, tem um controle de presença. Nesse controle de presença, é uma lista realmente com controle de presença, onde cada um tem que assinar o seu nome, né? E aí, Geisa, mas só conselheiro coloca nome? Não. Esse controle de presença é realmente para você identificar quem são as pessoas que foram até a sua reunião. Então, conselheiro titular, conselheiro suplente, munícipe, autoridades, todas as pessoas que passaram pela sua reunião, é importante você colocar ali, mencionar a pessoa, assinar essa lista, tá? Que é o controle de presença, uma lista de presença. Nós temos o formulário de demanda. Esse formulário de demanda é super importante. Existem muitas demandas que vão trazer realmente para o conselho. Então, esse formulário, ele veio assim para porque às vezes você tem tantas deliberações, tantas coisas para você pontuar em uma reunião que você não consegue deixar com que todas as pessoas que trouxeram alguma demanda falem. Então, esse formulário, ele veio para simplificar esse passo. Então, lá existem algumas questões onde você responde, você preenche esse formulário e entrega para o coordenador. Assim, ele já consegue fazer um levantamento de tudo aquilo que é necessário, né? Que foi falado, mencionado, de demandas ali dos territórios. Então, eles ficam com aqueles formulários, eles conseguem repassar ou para o coordenador ou para o subprefeito e identificar, né, quais são as demandas daquele local. Nós temos também o formulário de fala, que é super importante. No formulário de fala, onde eu falei para você sobre a inscrição prévia. Você, então, vai colocar, se você quiser falar, ter um momento de fala na reunião, você precisa sinalizar ali, né, nesse formulário de fala, que você quer ter o seu direito à fala. O nosso decreto diz que é 3 minutos, então você precisa registrar isso, e aí, em algum momento, onde, seguindo a pauta, você seja chamado, então, para falar, tá bom? Por 3 minutos. A condução da reunião. Quem conduz a reunião, aqui a gente já está falando de uma reunião que já tem um coordenador. Então, essa reunião, quem conduz é o coordenador. Existe também o quórum. O que seria o quórum, né? O quórum é quando nós identificamos um número que é suficiente para nós deliberarmos. Então, assim, chegou no período da reunião onde eu preciso deliberar algum assunto, né? O que seria deliberar? Eu preciso votar, né? A gente precisa entrar no consenso, entender ali, e cada um precisa votar aquilo que acredita, né? Ou aquilo que cabe ou não para cada um, né? De acordo com aquilo que tem como demanda ou como deliberação. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, nós estamos falando sobre o orçamento cidadão. Então, sobre o orçamento cidadão, nós precisamos, então, votar, porque algumas pessoas acham que seria bom indicar tal lugar e outras acham outro. Então, a gente começa a fazer. E o quórum é quando você verifica se há número suficiente de pessoas ali que é necessário para aquele tipo de deliberação. Então, é importantíssimo você entender sobre o quórum. Eu até convido você a ler a legislação, a portaria, o decreto, o guia que está no site, para entender exatamente como funciona, tá? Segmento da pauta. Aqui é somente para a gente lembrar da organização. É importantíssimo você seguir aquilo que colocou na pauta. Tá, Geisa, mas digamos que alguém peça eu quero fazer uma alteração, eu quero incluir algo na pauta, não pode? A nossa legislação diz que se você chegar antes, né, e pontuar isso ao coordenador, e for possível, porque eles precisam deliberar se realmente cabe o assunto que talvez alguém queira incluir, né, então precisa entender caso a caso, mas existe a possibilidade de inclusão.
Isso no início da reunião, tá? Mas a intenção é que a partir do momento que eu não for incluir nada, ninguém falou nada, não teve essa conversa, esse diálogo, então a gente precisa seguir corretamente aquilo que está na pauta, tá? Para que dê exatamente o tempo de essa reunião acontecer, né? Para que essa reunião flua e aconteça da melhor forma possível. Tá? É importante entender que existe a participação, então a participação social é muito importante nas reuniões, por isso a intenção de divulgação para levar as pessoas e que ela tenha o direito à fala, como foi falado aqui sobre o formulário. A ata, que é um registro importantíssimo, gente, a ata é um documento exatamente oficial, a partir do momento que ele vai para o Diário Oficial, esse documento é o oficial da sua reunião, com todas as decisões tomadas pelo Conselho, né, por tudo aquilo que foi aprovado, tudo aquilo que foi realizado, né? Eu costumo falar que a ata, ela precisa exatamente, você pega a convocação com a pauta de tudo que vai acontecer. E a ata, você tem a resposta de tudo que você decidiu sobre a pauta, né? Então, assim, é uma junção, precisa falar uma com a outra. Então, a ata, ela precisa ter o registro, isso é uma atribuição do secretário, é importante, agora tem uns documentos padronizados, então isso facilita muito, mas é importante também o conselho entender o quanto é obrigatório e o quanto é importante registrar isso e mandar para a publicação, tá? Lembrando que a publicação sempre é feita pela subprefeitura. Então, fez a ata, o conselho aprovou, o coordenador encaminha, então, para a subprefeitura, então, encaminha para o setor responsável do Diário Oficial, tá? Que faz essa publicação. E, então, você faz a pauta da próxima reunião, já decidindo quais assuntos vai falar ali na pauta da próxima reunião, e você então faz o encerramento, tá? Essa é a estrutura da reunião. A gente vai voltar um pouquinho só na parte do quórum, né? Que eu acho que é importante a gente falar. Aqui a gente está falando sobre votação, então seria realmente assuntos que a gente precisa de uma quantidade, né? Seja mínima, para que a gente então continue o processo. Digamos assim, que aqui na questão da votação, a gente tem aqui a maioria simples. Nós estamos falando sobre maioria simples. Então, aqui nós estamos falando sobre metade mais um dos conselheiros presentes na reunião. Então, eu estou falando não sobre conselheiros titulares presentes na reunião. Eu estou dizendo sobre metade mais um dos conselheiros presentes na reunião. Então, vocês vão identificar, quando eu for falar sobre os outros dois, que eles não falam sobre conselheiros presentes, eles vão falar sobre conselheiros titulares, né? Total. Então, aqui é uma maioria simples mesmo. São assuntos que são tranquilos até de falar e não precisa da quantidade máxima. Então, aqui tem um exemplo que se eu tiver 10 conselheiros titulares presentes, a maioria simples será 6 votos, tá? Então, assim, quando se aplica a maioria simples? Se eu for falar um assunto que é mais usado hoje no conselho e entraria na maioria simples, seria a ata. Então, uma aprovação da ata, ela entraria nesse modo, que é a maioria simples, tá? Precisa ter uma quantidade menor para aprovação. E aqui eu já estou falando sobre uma quantidade maior. Então, maioria absoluta e maioria qualificada. A maioria absoluta, aqui eu já estou falando sobre o total de conselheiros titulares em exercício do conselho. Então, não estou falando mais sobre conselheiros presentes, e sim titulares do exercício do mandato, né? E aí, aqui eu dei o exemplo, se eu tenho 20 membros titulares, né? Então, a maioria absoluta é de 11 votos, tá? Então, eu preciso ter ali metade mais um dos conselheiros titulares em exercício. Lá o que eu precisava, aqui, ó, o que eu precisava ter 6 votos, então aqui eu precisaria ter 11 votos. E maioria qualificada, tá? Eles têm uma quantidade um pouco maior, né? Em cima ainda de conselheiros titulares no exercício. Então, se eu tenho 20 membros titulares desse formato, eu preciso ter 14 votos, tá? Então, eu tenho 6, 11 e 14. Isso são exemplos para você entender mais ou menos. Só que cada um se aplica de um formato. Então, na maioria simples, eu falei para você que talvez o que seja mais usado seria a ata. Aqui, na maioria absoluta, que eu vou citar aqui eles citam vários tipos, né, onde se aplica, mas eu queria citar para explicar. Porque se você olhar tanto na maioria absoluta quanto na qualificada, ela tem a mesma fala sobre perda de mandato. E é importante eu explicar somente esse, por quê? Porque pode gerar alguma dúvida. Por que
A mesma coisa é nos dois, se eu preciso de uma quantidade de voto aqui e uma aqui. Então, eu vou explicar. Na maioria absoluta, quando eu estou falando sobre perda de mandato, eu estou falando sobre falta. Então, assim, um conselheiro, né, ele tem hoje, na legislação, 6 faltas injustificadas, ele perde o mandato. Então, quando ele tem essas 6 faltas, o conselho, ele então aciona ali entre o próprio conselho, uma reunião, sobre a deliberação das pessoas que vão perder por falta. Então, eu tenho que ter uma quantidade de pessoas ali nesse dia para que eu fale sobre essa perda de mandato por falta. Na questão da maioria qualificada, por que é maior, Geisa? Porque a perda de mandato não é sobre falta. Eu estou falando sobre comportamento. E aí, entende-se que precisam de mais pessoas, tá? Que precisa mais votos para que aquela pessoa perca, então, o seu mandato, tá? Então, essa é a diferença. Um eu estou falando sobre falta e o outro eu estou falando sobre o comportamento dessa pessoa. E aqui, ainda sobre as votações, só para a gente deixar como algo bem importante, gente, são observações importantíssimas, tá? Se tiver empate naquele momento da votação do conselho, né, que eu falei do coordenador, do secretário, que eu falei, olha, se tiver votação, é por idade. Nessa situação, eu já tenho um coordenador, tá? Então, se tiver empate, o voto de desempate é do coordenador. Tá? E aí, o que eu falei sobre a aprovação da ata, ela entra lá em maioria simples, tá? E o quórum mínimo para votação, que é um assunto que nós precisamos sempre olhar e entender como funciona, tá bom? Vamos para o próximo. E aqui é um modelinho de ata das reuniões que eu achei super importante colocar para vocês, exatamente como está na legislação, na portaria, no decreto, mas para que você entenda como é um modelo de ata. Então, assim, um modelo de ata de uma forma clara, tá? Ela precisa ser bem objetiva. Qual foi o dia? Qual foi o local? Qual foi o horário? Né? Começou tal hora, acabou qual? Quem é o coordenador? Quem é o secretário? Secretário adjunto? Quais são os nomes das pessoas, os conselheiros presentes? Né? Teve alguma ausência? Alguém justificou? É importantíssimo, porque se um conselheiro perde mandato por falta injustificada, se ele justificou, isso precisa ficar claro, né? Na ata, dizendo que ele justificou, para que ele não tenha falta apontando. Os itens da pauta é importantíssimo, né? Por isso que eu falei que se você pega os itens da pauta e pega a ata, você entende o que aconteceu na reunião. Então, você coloca ali os itens da pauta, é importante, né? Nome de todos os convidados que estiveram na sua reunião, as autoridades presentes, e o registro daquilo que foi encaminhado, né? O que foi os encaminhamentos, as deliberações, o que venceu ali por voto, enfim, você coloca todo o registro dos encaminhamentos, né? Coloca as decisões do colegiado que decidiram, tá? E você então faz o encerramento. Essa é a rotina de uma reunião do conselho. Claro que tem muitas outras coisas que acontecem no conselho. É importante, de novo, falando sobre a importância de você ler o decreto, de você ler a portaria, o guia, que é um formato da portaria e do decreto, mas um formato de linguagem facilitada. Então, é importante que você veja para você entender cada vez mais, né, a rotina do conselho, como funciona, quais são as atribuições do coordenador, do secretário, para que facilite, né, você sendo conselheiro, titular, sendo suplente, sendo munícipe. É muito importante nós, então, entendemos como funciona o funcionamento do conselho, tá bom? Agradeço, muito obrigada.